Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Ser mãe é uma missão impossível? Essa semana ouvi de uma mulher muito legal, simpática e bem-sucedida profissionalmente, que me disse que a coisa mais difícil que ela tem para fazer na vida, o papel mais difícil que ela tem que exercer é o papel de mãe. E ela demonstrava uma certa frustração, se sentindo incapaz e muito falha. E é por isso que eu trouxe esse tema para vocês essa semana, porque eu acho que é um tema que diz respeito à vida de muita gente. Falar um pouquinho sobre esse processo que é a maternidade e o amor materno. Para começo de conversa, o amor materno não é instintivo como muita gente acredita. Então, por quê? Porque o ser humano ele não é um ser apenas biológico, ele é um ser simbólico, ele é um ser social. E tanto prova de que o amor materno é uma construção, que a gente pode pensar que todas as relações são construídas. Existe um livro cujo título é interessante, porque o título já diz muito, que se chama O Mito do Amor Materno, da Elizabeth Badinter. Esse livro, conforme o próprio título remete, vai relatando, por exemplo, como era vista a maternidade na Idade Média. É legal a gente entender que a história da maternidade, assim como a história de todas as relações sociais, ela vai se modificando com o passar do tempo. Hoje, nós temos, por um lado, uma idealização da mãe, né, como aquela que tem amor incondicional, proteção incondicional, e essa idealização gera uma frustração nas mães que percebem, porque sim, porque isso é real, percebem que falham. Por quê? Porque os seres humanos falham. Então a falha da mãe gera nela uma culpa por desconhecer, inclusive, que a falha é necessária para a constituição dessa pessoa que é o bebê. Como eu posso explicar isso de uma maneira mais clara? O bebê, logo ao nascer, ele tem uma dependência muito grande e ele exige, por isso, uma constância das ações da mãe. Então, o bebê, por exemplo, mama a cada 3 horas e exige um cuidado muito constante, por isso que é uma tarefa exaustiva. Com o passar dos meses, o bebê é capaz de suportar algumas frustrações que são impostas pela realidade. Por exemplo, esse bebê chora de fome e a mãe vai levar alguns minutos até conseguir chegar até ele e atender. Essa é uma frustração, né? Então esse bebê sentiu fome por alguns momentos, mas não foi o tempo necessário para desestabilizar esse bebê e para fazer mal para esse bebê. Não, pelo contrário, foi um tempo necessário para ele suportar a frustração que a realidade impõe. Então, por um lado, é muito importante a mãe entender que onde ela falha de maneira não muito intensa e muito menos proposital, mas onde ela falha, surge a pessoa capaz de lidar com a frustração e, portanto, capaz de construir suas próprias formas de sobrevivência. Nesse caso que eu estou exemplificando, a busca pela sobrevivência vem em forma de choro. Então, o choro é uma comunicação de uma necessidade, é a primeira comunicação, e que ela vai ser atendida a tempo para que esse bebê não fique frustrado demais, né? Ele não fique desistindo da vida. Então ele sabe que chorando ele vai receber aquilo que ele necessita logo em seguida. Coisas que eu considero importantes para as pessoas saberem no exercício da maternidade. Uma delas é que o limite é necessário. Como eu digo, limite não quero dizer restrição. Limite eu quero dizer delimitação. É estabelecer um campo, uma possibilidade em que essa criança, estou pensando já numa criança, em que essa criança possa interagir, fazer coisas livre de risco e sabendo que ela está submetida a regras. Então, vejo muitas mães e muitos pais também perdidos com relação ao estabelecimento de regras, né? Como se frustrar a criança, dizer não para ela fosse muito prejudicial. O não precisa ser dito, mas ele precisa ser dito com duas coisas, com duas condições. O não tem que ser dito com segurança. Não é um não
que parece talvez. Não é um não que parece que eu tô dizendo não, mas tô com medo da sua reação. Então é um não com segurança e é um não com amor. Tá? Então, é essa confusão que muita gente faz, imaginando que estabelecer limite é uma coisa raivosa, agressiva, que vai ferir a criança. Quando, na verdade, o estabelecimento de limite deixa a criança segura, porque ela tem a sensação de que existe um adulto responsável que está estabelecendo regras de sobrevivência. Para a gente entender o como dizer o não, basta imaginar que uma criança de 2 anos pode estar brincando com uma faca. Você tem que ser muito seguro e amoroso para dizer não. E essa criança vai ser capaz de compreender afetivamente, não racionalmente, mas afetivamente, de que ela pode contar com esse adulto que é um cuidador responsável. Essa é uma das questões. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ativem o sininho, divulguem, comentem e a gente se encontra em breve. Um abraço.